Eu vou fazer um vídeo específico falando aqui sobre três funções desse relógio, tá? Que é a função de temperatura, medição de temperatura, pressão e altitude. Eu vou me ater apenas a essas três funções desse relógio nesse vídeo. Ele é um relógio que eu comprei no AliExpress, da marca Skimei, é o modelo 1418, que também é o mesmo modelo do 1427, só que o 1427 tem a borda preta, tá? Mas são os mesmos modelos. Eu pesquisei bastante, mexi muito aqui na parte de medidas de pressão, de temperatura e de altitude, então eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu achei alguns detalhes interessantes e algumas falhas e limitações, e eu vou conversar sobre isso nesse vídeo. Vamos começar então pela temperatura, tá? Temperatura a gente pode fazer aparecer aqui na tela inicial, onde mostra as horas, ali em cima, ou se apertar aqui no botão de pressão, a gente vê também a temperatura ali na parte de cima, tá? É uma das configurações possíveis. A temperatura tem um detalhe interessante, que quando você faz o ajuste da temperatura, ela tem uma diferença significativa quando o relógio está no braço ou ele saiu do braço. Vocês vão ver aqui, provavelmente conforme eu for fazendo o vídeo, essa temperatura deve diminuir, porque ele estava no meu braço, e sempre que eu coloco ele no braço, ele sobe de 2 a 3 graus Celsius, por causa do calor do corpo. O calor do corpo influencia. Eu não sei bem onde é que o relógio faz a tomada da temperatura, da pressão, mas provavelmente é por aqui, por esse buraquinho aqui nas costas. Provavelmente é por aqui que pega a tomada de temperatura e pressão, e é justamente como essa parte fica encostada no corpo, ela sofre uma influência considerável da temperatura do corpo. Então sempre que você fizer o ajuste da temperatura com ele fora do corpo e colocar, ele vai subir alguns graus. No meu caso ele sobe de 2 a 3 graus toda vez que eu coloco ele, e toda vez que eu tiro ele vai cair de 2 a 3 graus. Aí isso é bom levar em consideração. Assim como a gente usa mais tempo o relógio no braço do que fora do braço, é interessante fazer a medição da temperatura com ele no braço e saber que se você estiver vendo a temperatura com ele fora do braço, ela vai estar um pouco mais fria. Com relação à temperatura é apenas isso. Para fazer o ajuste da temperatura, você faz aqui pela medição de pressão. Então a gente tem aqui no relógio, a gente tem o botão A, B, C, D e E. Essa é a sequência, tá? A, B, C, D e E. Então se a gente apertar aqui o B, o botão B, e segurar, ele entra na configuração, tá? Aí aqui, por exemplo, ele tá querendo ver de calcular o air pressure, que é a pressão do ar, para calibrar. Aí você vai apertar o botão E para calibrar para cima ou o botão C para calibrar para baixo, tá? Se você apertar mais uma vez o botão B, ele vai mudar para a calibração da temperatura, o temp, de temperature. E o mesmo esquema, aqui está cali, se você apertar para cima ou para baixo, ele vai ajustar o que está setado, né? O que está ajustado no momento, ele vai ajustar para cima ou para baixo. E aqui é se você quiser retornar para de fábrica, tá? Se quiser voltar para de fábrica, aí você vai apertar para cima ou para baixo, vai aparecer yes, vai aparecer on e off, se eu não me engano, e aí que é a calibração de fábrica, tá? Que aí ele vai voltar para o que foi calibrado de fábrica. E é isso, aí ele apertou mais uma vez, ele volta. Quando você calibrar, aí você aperta no botão B, o botão B, e segura, e fica segurando. Aí ele vai aceitar aquilo que você calibrou. Então, por exemplo, se eu for calibrar aqui a temperatura, vamos supor, temperatura, aí você aperta aqui, ó, para cima, aí mudou aqui em cima, tá vendo? A pressão ela muda aqui no meio, a temperatura aqui em cima. Então tá 27, ó, 27.4, ó, ponto 3, ponto 4, ponto 3. Aí se você quer que fique aqui, você aperta o botão B e segura. Pronto, ele vai calibrar. É assim que você faz a calibragem aqui da temperatura e da pressão.
primeiro você sai do timer para cá, e aqui você configura temperatura e pressão. Então isso é assim que você configura. A observação da temperatura eu já falei. Agora eu vou falar sobre a pressão. A pressão tem um problema no sentido de a gente ter pouca fonte de informação de pressão confiável aqui no Brasil. Esses aplicativos de meteorologia é bastante complicado, porque eles ou pegam uma média, ou eles pegam a pressão em um determinado local e colocam para toda a região. Normalmente eles pegam alguma pressão de aeroporto, por exemplo, que normalmente são as pressões mais precisas, né? E coloca para toda a região. Só que isso acaba não sendo muito preciso, porque a pressão é bastante variável. E por exemplo, eu estou a uns 15 km do aeroporto. Se eu botar a pressão do aeroporto aqui no meu relógio, provavelmente daqui até o aeroporto existe alguma variação de pressão. Aí o que eu recomendo, se possível, como a pressão mais confiável sempre é a do aeroporto, é você ir até o aeroporto e lá no aeroporto você vê qual que é a pressão do aeroporto usando algum aplicativo e fazer o ajuste no seu relógio. E aí sim você vai ter a pressão ajustada de forma mais adequada. Qual que é o problema que eu encontrei nesse relógio? É quando a gente vai para altitude, tá? Porque aí para altitude é que a coisa começa a complicar um pouco. Então para ir para altitude você volta aqui para o timer normal do relógio e aperta o botão C. Apertou o botão C, ele vai para a medição de altitude, tá? E aí aqui em cima a gente pode ver também a pressão. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui ainda. Na medição de pressão, se você clicar aqui no botão E, ele muda o que você quer ver aqui em cima. Então pode ser a temperatura, como a gente está vendo ali agora. Pode ser a pressão padrão a nível do mar. Isso aqui é a pressão padrão, não, desculpa, é a pressão a nível do mar. É a pressão a nível do mar que a gente ajusta lá na altitude. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você consegue ver aqui. Aqui ele faz um gráfico de variação de pressão. E volta para a temperatura, tá? Então aqui é um jeito de você ver a pressão a nível do mar que está registrada no relógio. No meu caso aqui 1029,2, ó. Vamos voltar para a temperatura. Aí agora sim, vamos lá na altitude. Aí aqui na altitude a gente tem um probleminha. O que acontece? Para calibrar a altitude, da mesma forma que você calibra lá na pressão, você vai vir aqui no botão D, aperta e segura. E aí aqui a gente vai ter a calibração, se você está a nível do mar ou não, tá? Deixa eu botar aqui de jeito que dê para ver, ó. Aqui fica piscando 0 para saber se você está a nível do mar ou não. Se você falar que vai ter opção on e off ou a opção é yes ou e no, acho que é yes e no. Se você botar sim, que é yes, aí ele vai colocar altitude 0, né? Que é a nível do mar. Aí a segunda que aparece é a calibração de altitude, ó. De altitude. E se você apertar mais uma vez, ele faz a calibração a nível do mar, da pressão a nível do mar, que é sea pressure, a pressão a nível do mar, tá piscando ali em cima, tá vendo? São essas as configurações que a gente consegue fazer aqui. E a última, tal como lá na medição de pressão, ele ele faz o ajuste de fábrica. Então, eu não lembro se é yes ou no, ou se é on ou off, mas um dos dois, se você botar on ou botar yes, ele vai colocar a configuração de fábrica. Aí o que acontece? O que acontece aqui? Se você apertar e segurar, ele sai. Ele vem configurado de fábrica com a pressão padrão, tá? A pressão e altitude padrão ICAO. ICAO é uma organização internacional de aviação civil que estipulou toda uma tabela de pressões e temperaturas e altitudes padrões para ser utilizada em aviação, tá? Ela é muito útil em caso específico. Por exemplo, na aviação, quando você está voando, todo mundo alto, todas as aeronaves altas, justamente por haver diversas variações de pressão, como eu falei, e o altímetro da aeronave ele é baseado em pressão, e se cada aeronave estivesse voando com uma pressão diferente por causa do lugar que ela está, as altitudes indicadas para os pilotos seriam diferentes para cada avião. Então o piloto ia ter uma indicação lá no altímetro de que ele está voando numa determinada altitude, e o outro também, só que eles poderiam não estar exatamente nessa altitude e poderiam acabar colidindo.
Então, para evitar isso, foi criada essas condições padrões de altitude, pressão e temperatura, e aí as aeronaves acima de uma determinada altitude, elas colocam essa pressão padrão no instrumento, e aí todas as aeronaves que estão voando com essa pressão padrão e, consequentemente, estão na mesma altitude. Elas estão na altitude errada em relação ao solo, mas entre elas estão todas nas mesmas altitudes. Elas estão todas nas altitudes corretas entre elas, porque a pressão está igual em todas as aeronaves e dessa forma um avião não vai colidir com o outro. Então isso é muito eficiente para isso, para a aviação, para o voo. Porém, toda aeronave, quando baixa abaixo de uma certa altitude, normalmente se aproximando para pousar, aí ela tem que mudar o instrumento para o ajuste de pressão real, não mais a pressão padrão. Claro, para justamente não haver perigo dela colidir com o solo, por estar usando uma pressão padrão que não é a pressão verdadeira do local. Então, todas as aeronaves que estão voando abaixo de uma certa altitude no mesmo local vão estar usando a mesma padrão fornecida pelo órgão de controle de tráfego aéreo. E aí, acima de uma determinada altitude, todas as aeronaves usando a pressão padrão, e aí estarão todas com altitudes coniventes, né, com altitudes correlatas, e não vão colidir. Então, para esse fim, a altitude padrão, a pressão padrão é muito favorável. Mas para a nossa medição do relógio não é muito favorável, porque não é uma pressão real, ela é uma pressão teórica, padrão, para esse fim que eu acabei de explicar, mas para a gente que quer saber qual que é a pressão que está num determinado local, se você usar só a pressão padrão, você vai estar com a informação errada. E aí, nesse caso, o relógio oferece esses ajustes para a gente fazer. Mas eu encontrei um problema. Se as condições de pressão e altitude forem bem adversas do padrão, bem diferentes do padrão, a gente tem um problema. Porque o relógio ele tem um limite de ajuste. E se o lugar onde você mora, como é o meu caso, esse ajuste é muito fora do padrão, você não consegue incluir esse ajuste no relógio, porque o relógio chega no limite. E o limite dele está justamente na pressão a nível do mar, que vocês viram lá que dá para ajustar. E a pressão e a altitude a pressão a nível do mar e a altitude, elas estão diretamente ligadas nesse relógio. Então, se você ajustar a altitude, automaticamente ele ajusta a pressão a nível do mar equivalente àquela altitude. Se você ajustar a pressão a nível do mar, ele automaticamente vai ajustar a altitude relativa àquela pressão a nível do mar. Então, elas estão sempre diretamente ligadas. Se você ajustar um, vai ajustar o outro automaticamente. E tem um limite. Eu não sei qual é o limite inferior da pressão a nível do mar nesse relógio, mas o limite superior, que é o que importa aqui para mim no caso, é 1100, tá? 1100 hectopascais é o máximo permitido no relógio para pressão a nível do mar. E no caso aqui onde eu moro, deveria o ajuste a nível do mar ser maior do que 1100 e eu não consigo colocar. Então vamos ao exemplo prático, né? A pressão padrão a nível do mar é 1013 hectopascais aproximadamente. 1013. Para a pressão a nível do mar ser 1013, numa altitude de 1070 metros, que é a altitude aqui onde eu moro, em Brasília, uma altitude média de 1070 metros, a pressão deveria girar em torno de 890 a 900 hectopascais. Só que a pressão aqui real, de fato, ela costuma girar em torno de 1010, 1011, ou seja, na verdade muito próximo da pressão a nível do mar e bem longe da pressão padrão de 890, 900 que deveria ser. Então, quando eu ajusto a minha pressão real aqui, como eu já fiz, então aqui tem a pressão real nossa aqui, que está no momento 1009.8, 1009.7 agora. E aí, se eu tentar botar aqui a minha altitude real, que seria 1060 metros, 1070 metros aproximadamente, o relógio não deixa. Porque para eu colocar a altitude aqui a 1070 metros, a pressão a nível do mar deveria ser em torno de mais de 1100, seria em torno de 1120 e pouco. E aí o relógio não deixa, porque o limite é 1100, ele não permite mais do que 1100 de pressão. Isso eu acho uma coisa ruim, não sei porque que ele colocou esse limite, porque infelizmente é o que acontece. Como eu acabei de falar, na prática, a pressão aqui em Brasília deveria ser em torno de 890, 900, mas ela é 1010, 1012, 1009, como vocês viram lá, e aí infelizmente com essa pressão, a pressão a nível do mar seria em torno de 1120 e o relógio não deixa eu colocar essa pressão, o limite dele é 1100. Aí o que eu tive que fazer, por exemplo? Eu tive que colocar a altitude aqui tirando 1000. Botei então, por exemplo, aqui 160
aqui está 160, mas na verdade seria 1160 a altitude. E aí toda vez que eu quero ver minha altitude real, eu tenho que somar 1000. Eu sempre tenho que somar 1000 para o que está aqui, porque o relógio não deixa eu colocar o limite. Então isso é uma coisa que eu achei complicado, assim. A condição aqui é tão adversa do padrão que extrapola os limites de ajuste do relógio. E o segundo ponto que eu achei um pouco complicado é porque a altitude aqui ela vai variar com a variação da pressão que eu coloquei, da pressão real, entendeu? Porque é assim que o relógio mede a altitude. Ele mede a altitude, tal como na aeronave, com o aumento ou a diminuição de pressão. Então, se eu fui lá no aeroporto, por exemplo, como eu falei para vocês, fui lá no aeroporto, vi que a pressão lá é 1009.8, botei aqui 1009.8. E aí, se eu subir, essa pressão vai diminuir um pouco. Então, a altitude que eu calibrei aqui, eu coloquei aqui, por exemplo, 160 de altitude. Quando eu subir, a pressão vai cair um pouco e aí a altitude então vai aumentar. É assim que o relógio vê. Ele vê que a pressão caiu um pouco e coloca aqui que eu subi. E se eu descer, a pressão vai aumentar. E aí ele vai e coloca aqui que eu diminuí a altitude porque a pressão aumentou. É assim que o relógio vai funcionar. Só que a gente tem um problema a médio e longo prazo nesse relógio. Porque a curto prazo, tudo bem, a curto prazo vai funcionar. Se eu estiver em algum lugar, eu colocar a pressão real daquele lugar, a altitude real daquele lugar, aí a curto prazo, se eu subir ou descer, ele vai indicar corretamente minha variação de altitude. Mas se eu ficar a médio e longo prazo, essa pressão ela vai variar. Ela vai variar, não tem como ela não variar. E porque isso é normal, é natural a pressão variar. Por exemplo, nos primeiros dias que eu ajustei esse relógio, a pressão lá no aeroporto era 1016. E hoje você vê que a pressão já está girando em torno de 1009. Então a altitude que indicou aqui aumentou, porque a pressão diminuiu. Então a altitude aqui aumentou. Originalmente, quando eu tinha ajustado o relógio, aqui estava dizendo que a minha altitude aqui na minha casa era em torno de 80 e poucos metros. E aí agora tá dizendo que é 160 metros, ou seja, na minha casa, na mesma altitude de sempre, aqui está dizendo que eu estou mais alto do que eu estava antes, e não estou. Ou seja, a médio e longo prazo, essa altitude aqui sempre vai errar. Você teria que estar sempre indo para algum lugar onde você sabe exatamente qual é a altitude para calibrar, porque ao longo do tempo, ao longo dos dias, é comum a pressão sofrer uma variação considerável e o relógio ele entende que essa pressão variou, então você variou a altitude, e não é o caso. A pressão pode ter variado só por condições meteorológicas mesmo, e não porque você variou sua altitude, mas o relógio não vai entender isso. Ele não tem essa capacidade de entender isso. Então ele acaba indicando a altitude errada. Essas são as observações que eu queria falar a respeito do ajuste de pressão, temperatura e altitude desse relógio, que assim, ele dá para o gasto, serve para... Eu diria que a medição da pressão é bastante eficaz, da temperatura é consideravelmente eficaz. A da pressão, quando você coloca a pressão num lugar correto, ela também vai manter a variação de forma eficaz, mas aí a altitude ela é bastante comprometida. A curto prazo ela vai servir, mas a médio e longo prazo ela vai estar sempre errada, ela vai estar sempre tendendo a ficar errada, você vai estar sempre tendo que calibrar. E existe também essa limitação de ajuste da altitude baseada na pressão a nível do mar, que o relógio tem limite de 1100 para cima, para baixo eu não sei qual é o limite, mas deve ter, e aí isso atrapalha, como eu expliquei no exemplo aqui em Brasília. Então é isso, com relação a essas três funcionalidades, elas são interessantes, mas tem essas complicações aí que atrapalham um pouco. Poderia ter algum esquema um pouco mais preciso para fazer esses ajustes.